Olha aqui o professor Thiago de volta, tudo bem? Tranquilo? Thiago no carro, não é Thiago na rede hoje. Atenção pessoal, convido você para ir lá para o Rio de Janeiro, prova do IME. Essa daqui, ela é especial, rapaz. Se você tem vontade de fazer provas militares aí, vá treinando porque é osso duro. Bom, o que diz essa daqui? Olha só essa imagem, esse desenho. Vou ler aqui e de repente, para auxiliar a gente, vou escrevendo os dados para abrir as ideias. Um objeto de 160 gramas, então vou colocar massa. 160 gramas, não está no SI. Repousa, vou escrever velocidade inicial igual a zero, acho que não vai ser cinemático aqui. Durante 1 minuto, então eu tenho tempo, 1 minuto. Muito bem, cadê o I? Aqui, Thiago, tá aqui, pronto. Ele repousa sobre a superfície de uma placa de 30 centímetros de espessura. Deixa eu colocar o E de espessura aqui, podia ser o L que a gente viu também nas aulas. Às vezes é o comprimento da parede, ou seja lá do objeto. E ao final desses experimentos, percebe-se que o volume do objeto é 1% superior ao inicial. Então ele está falando de uma dilatação volumétrica, que no caso foi 1% do volume inicial. Ele vai ter um volume inicial aí e que ele dilatou 1%. Tá certo? Então tem dilatação. Olha só o que a questão já está misturando, hein? A base da placa é mantida em 195 graus Celsius, está no desenho ali. E nota-se que a superfície permanece a 175. Então eu tenho uma variação de temperatura aqui. No caso é o T maiúsculo, né? 175 para 195 são 20 graus Celsius de variação. A fração de energia em percentagem efetivamente utilizada para deformar a peça ali deu a condutividade térmica, que é o kappa. O calor específico, olha aí o que ele está mexendo. Já mexeu com dilatação, está mexendo com calor específico, ou seja, o calor sensível, né? E o coeficiente de dilatação linear. E a área da placa, que é 0,6 metros quadrados. Bem interessante, hein? O que é essa questão da percentagem? Bom, meus amiguinhos, eu sei que parece que uma vela, né? Ela vai esquentar essa superfície, vai ter uma transferência de calor dessa parte aqui para de cima. Bora ver quanto é essa fração. Que fluxo é esse? Calcular o fluxo. Então eu tenho o kappa, a área, a variação de temperatura sobre a espessura. O kappa aqui é 50 watts metro grau Celsius. Cuidado aí com a unidade, hein? Então a área tem que estar em metro, e já está em metro, 0,6 metros. Segundo as unidades do kappa, a temperatura tem que estar em graus Celsius, e está em graus Celsius, 20. Tudo isso sobre a espessura, que seria 30 centímetros, não, tem que estar em metro, então 0,3. Então esse fluxo, né, por essa chapa aí, dá 200 o quê? O watt, porque vê lá na condutividade térmica, eu usei o metro, usei o grau Celsius, está faltando o watt, é o resultado. O watt, beleza. Tá certo, mas eu também sei que o fluxo é uma quantidade de energia, que no caso é calor, pelo tempo. Eu quero saber quanto de calor está passando para aquele objeto ali. Então o calor vai ser o fluxo vezes o tempo. O fluxo em watt vezes o tempo. O tempo tem que estar em segundo. Porque você está em watt, vai ter que transformar para segundo. Então 1 minuto é 60 segundos. Deixa eu colocar ali em cima. Já faz de conta que você não lembra que 1 minuto é 60 segundos. Tá certo. Então isso tudo deu 2 vezes 6 dá 12 com 3 zeros. Isso em joule. Por que em joule, Thiago? Porque a potência está em watt SI. O tempo está em segundo SI. Então a energia vai sair em joule. Mas, Thiago, eu aprendi caloria, a ideia do calor. Beleza, é verdade. Só que essa questão está toda no SI. Então, imagina que 1.200 joules está atravessando essa chapa. Thiago, esse calor
está sendo transferido por esse fluxo aqui é o que o objeto vai absorver? Não, tem uma parte que vai escapar, não é? Não vai todo para o objeto. É isso que ele quer saber, quanto que vai ficar para esse carinha. Tá certo, mas ele recebeu um calor que fez ele esquentar, logicamente, por isso que tem um calor sensível, e fez ele dilatar. Bora fazer o processo inverso então, ver quanto que ele dilatou, quanto que variou de temperatura, né? Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Eu preciso desse ΔV aqui. Tá certo, então eu sei que a variação, a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. Esse T é de temperatura. Muito bem. Tiago, o ΔT não é 20? Não, esse 20 é lá na chapa. Aqui é outro ΔT. Foi 1%. 1% é 0,01 de V0 vezes V0. O gama, bom, ele não deu gama, ele deu alfa. Isso aqui é alfa, tá, pessoal? É o coeficiente linear. Acho que saiu como se fosse um 2, né? Tá aqui o alfa. Eu sei que o gama é 3 vezes o alfa. Lembro dessa relação. Que uma é o linear, 3 é o volumétrico. Então vai ser 3 vezes o alfa. O alfa é, cadê? 1,6 vezes 10 a menos 5. Então V0, gama, ΔT. É o que eu quero. Quero saber quanto foi isso aqui. Cortei esses carinhas aqui, ó. Graças a... Bora ver aqui o que a gente pode fazer. Esse 0,01 eu vou escrever 10 a menos 2. Agora facilita a nossa vida. 3 vezes 6 dá 18. 4,8 vezes 10 a menos 5. ΔT. Quando eu passar esse número dividindo, vai ficar 10 a menos 2. 4,8 vezes 10 a menos 5. Manda esse 10 a menos 5 lá para cima, ele vai positivo. Ele inverte o sinal, então fica o 10 a quinta dividido por 4,8. 10 a quinta e 10 a menos 2, 5 menos 2 dá 3. 10 ao cubo é isso aqui, ó, dividido por 4,8. E isso aqui vai resultar em 208,33 graus Celsius. Então essa foi a variação de temperatura do bichinho lá, do objeto. Tá certo. Que calor é esse? Que essa variação de temperatura causou nele? Foi por meio de calor. Deixa eu colocar aqui que calor que foi. É o calor sensível, Mr. Cat. Certo? Então calor, massa, voltando lá para cima, ele tem 160 gramas. Tiago, tem que transformar para quilograma? Precisa, porque olha como é que está o calor específico dele. Joule, quilograma, graus Celsius. Então a energia tem que estar em joules, está em joule. Vai sair, né? A massa tem que estar em quilogramas e a temperatura em graus Celsius. A temperatura já está em graus Celsius, mas 160 gramas é 0,16 quilogramas. Só dividir por 1000. O calor específico é 432 e a variação de temperatura é 208,33. Fazendo essa conta malvada, vai dar 14.400 joules. Viu só? Então aqui em cima é é o calor que foi da fonte, aquela vela lá, né? E esse aqui é o calor do objeto. Ele quer essa porcentagem. Bora lá então. Quanto é que vai ser essa porcentagem? Vai ser os 14.400 que o objeto absorveu, dividido por quanto foi gerado, né? Que é os 12.000. 12.000 não, né? 120.000. 120.000. Isso dá 0,12, que é exatamente 12%. Foi o quanto que ele absorveu dessa fonte, certo? Essa aqui foi puxada, mas na verdade só teve que lembrar de conceitos. Mas difícil não é, só tem que treinar. Abraços, pessoal!